Oi pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de intestino e queda capilar, hoje nós vamos falar dos probióticos e pré-bióticos. O que são? Para que servem? Então tá, vamos lá, hein? Primeiro eu preciso falar da importância de tomar probiótico, né? O que faz? Por que tomar probiótico, né? O que vai fazer comigo, né? Eu vou olhar minha colinha aqui agora, como sempre. Ele melhora a imunidade, previne infecções, previne fadigas e cansaços, previne a obesidade, ajuda na produção da vitamina K e as vitaminas do complexo B, previne câncer do intestino, entre outros benefícios que eu falo mais pra frente, tá? Os probióticos, eles são as bactérias sadias. Lembra que eu falei na questão da microbiota intestinal, né? Que é uma colônia de bactérias, que tem as bactérias boas e as bactérias ruins? Então, os probióticos são essas bactérias boas que a gente precisa repor. Por quê? Devido à má alimentação, principalmente de industrializados, a ingestão de medicamentos e alguns outros motivos que eu já falei lá no vídeo de disbiose. Se você não viu, dá uma olhada. Você precisa repor essas bactérias boas, senão você constantemente vai estar com a desregulação da microbiota intestinal, que é a disbiose, e vai causar aquele tanto de problema que eu já falei no vídeo, tá bom? Então, por isso é muito importante você assistir todos os vídeos desta série, que tem uma playlist aqui no canal, ok? Então tá, como eu falei, eles são bactérias sadias que precisamos repor na nossa microbiota. E como que a gente repõe essas bactérias boas? Onde encontrar, né? Bebidas fermentadas, como por exemplo o Yakult, né? O Kefir, e nós vamos ter um vídeo aqui só sobre Kefir, que com certeza é o melhor probiótico que tem para você consumir, tá? É o mais completo. Tem a kombucha, o chucrute e os produzidos pela indústria farmacêutica, que geralmente são em cápsulas. Então, o que você precisa entender desses probióticos? Geralmente são cepas de bactérias boas, e aí cada um tem um tipo ou um tanto. Por exemplo, no caso do Yakult, ele tem só alguns lactobacilos, né? Que são os nomes de algumas bactérias boas. Mas o Kefir, ele que tem mais milhões de bactérias boas, vários tipos de bactérias, de cepas, né, que eles chamam. Se você quer entender mais sobre essa questão nomenclatura científica, é melhor você dar uma pesquisada, porque se eu fosse ficar falando isso aqui, a gente ia ficar uma eternidade e o vídeo nunca ia acabar, porque são literalmente milhões de nomes de bactérias, tá bom? Então, é muito importante que você reponha essas bactérias boas, tá? Mas, por exemplo, no caso de intolerantes à lactose, se você não acha uma bebida fermentada, zero lactose, fica meio ruim, né? Porque ao mesmo tempo que você vai repor a bactéria, você vai causar um desconforto por causa da sua intolerância e aí vai ficar um ciclo sem fim. Você toma para repor, mas caga porque tomou lactose, então não vai resolver nada, tá? O Kefir, eu pelas minhas pesquisas mesmo, ele é a melhor opção. Melhor opção é o Kefir. Se você é intolerante à lactose, tem o Kefir de água. Se você não quiser, tem o Kefir de leite, tá? Mas a gente vai falar mais sobre eles num outro vídeo, tá bom? E aí, Pan, o que é pré-biótico? O pré-biótico é o alimento para o probiótico. Porque não adianta nada você se entupir de probiótico e não alimentá-los. São bactérias. Elas precisam comer. E elas precisam de uma alimentação saudável. Então, você fala assim, eu como pra mim ou eu como pras bactérias? Basicamente, você come pras bactérias. Porque se você não alimentá-las de forma correta, vai dar desbiose. Então, coma bem, alimenta as suas bactérias. Eu converso com o meu Kefir todo dia. Mas enfim, como eu falei, os pré-bióticos são os alimentos do probiótico, né? Então, quais são? O que são pré-bióticos, né? Onde que eu acho ele, Pan? Como eu como isso? São as fibras, as hortaliças, farelo de trigo, aveia, linhaça, biomassa de banana verde, manga, pera, batata doce, cebola, alho. Claro que verduras no geral também, principalmente verduras escuras, são excelentes para a saúde, tá? Tem o pós-biótico. O que é pós-biótico? Esse eu nunca ouvi falar. Eu também nunca tinha ouvido falar no pós-biótico. Mas o pós-biótico é o que as bactérias boas
produzem após serem alimentadas pelos pré-bióticos. Seria o cocô da bactéria? Não sei. É zoeira, tá, gente? Não é isso não, mas é o que a bactéria boa produz depois que ela é alimentada pelo pré-biótico. E aí é liberado o bitirado, ácido graxo, que faz bem para a parede do intestino, trazendo vários benefícios para a saúde, tá? E tem os simbióticos, que são a mistura do pré-biótico e o probiótico numa coisa só, que geralmente são produzidos pela indústria farmacêutica, tá bom? Geralmente esses produtos, né, da indústria farmacêutica são mais caros, tá, gente? Se você procurar probiótico mesmo para comprar, eles são caros. Geralmente os bons mesmo, que tem muita variedade de cepas, eles são mais caros, né? Mas como eu disse, a melhor opção ainda é o Kerfi, e aí nós vamos falar dele num próximo vídeo. Esse vídeo eu consegui que fosse mais curtinho, mas era para vocês entenderem o que é probiótico, pré-biótico, pós-biótico, simbiótico, que eu acho muito importante. Tipo, eu só falo assim, ingere probiótico, ingere pré-biótico. Aí você vai ficar falando, tá, mas o que é isso? Onde que eu acho? O que é? Então, eu quis trazer esse vídeo para você ficar mais ligado no que eu tô falando, pra gente falar do Kerfi. Como eu disse, ele é muito importante e eu já estou consumindo. Então, eu não poderia falar do Kerfi sem falar do que é probiótico antes para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de intestino e queda capilar, tá? Se você ainda não deu o like, deixa o like, compartilha esse vídeo lá no grupo da família. Esse é um tipo de vídeo que as tias vão amar, tá? Não é só pros careca que você tem que mandar, não. É pra pros cabeludos também, pros cabeludos não ficar careca e ainda ficar com uma saúde maravilhosa. Então, deixa aqui nos comentários o que você tá achando, se tem alguma dúvida. Se eu não souber, a gente aprende junto, a gente pesquisa, a gente vai descobrir as coisas, vai estudar, vai aprender. Se você tem alguma informação para acrescentar também, deixa aqui, porque isso ajuda muito, muito, muito as pessoas, tá? E no vídeo de Kerfi, eu vou precisar muito da participação de vocês, mas lá vocês vão saber o que eu vou precisar, além, claro, de vocês compartilharem o vídeo, tá bom? Qualquer coisa, me segue lá no Instagram também, pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo, na medida do possível, né, gente? Mas eu respondo todo mundo, tá bom? Então é isso, um beijo e tchau!